Olá, amigones, eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table. Hoje nós vamos fazer a Maratona Carcassonne. Nós vamos ver o jogo base e algumas expansões. Não todas, são mais de 30. Então a gente vai ver principalmente as expansões do Big Box 2, que é aquela caixa gigante lá no fundo. Foi a primeira encomenda em que eu senti o peso da lei. Foi a primeira encomenda taxada, cerca de 60 a 70% de impostos. Mas passou. Nela nós temos o jogo base, a Princesa e o Dragão, Pousadas e Cavaleiros. Temos também o Prefeito e a Abadia, o Prefeito e o Convento. Temos também os Construtores e os Mercadores. Temos o Rio 2, o Conde, o Rei, enfim. Mais à direita, a expansão da torre. Ela vem com aquela torre para colocação dos tiles. E tem aquela expansãozinha pequena ali também do Rei, repetida. Aí vem algumas caixas repetidas aí que eu ganhei ou que eu já tinha e que vieram no Big Box. Mais à esquerda a caixa do jogo base, a caixa da Princesa e do Dragão, que são aqueles tiles ali que estão na torre, sobrando. Ok? Vamos lá. Essa caixa gigantesca aí é a caixa do Big Box. Através dela que a gente vai seguir algumas expansões. E eu queria mostrar, só para você perceber que as expansões, a Princesa e o Dragão, ele tem um símbolo aqui, né? Cada expansão vem com um símbolo. Você vai ver depois que cada tile, aqui embaixo, ó, tá bom? Cada tile tem um símbolo também. Vamos dar um giro aqui para ver o verso da caixa. Vem toda essa galera aí dentro da caixa. Você imagina que deve ter 1 milhão de inserts lá. Mais ou menos isso. Bom, vamos ao jogo. Vou tentar, durante a explicação, conversar sobre algumas estratégias de jogo, algumas coisas que geralmente não é comentado aí nos vídeos reviews. E tentar trazer para vocês também a sensação de cada expansão. Não sei se vai dar para fazer isso num vídeo só. Acho que vai ter que ser uns 2 vídeos. Eu estou levando uns de 15 a 20 minutos para fazer os vídeos, então deve levar uns 2 vídeos aí, tá bom? E algumas opções para você deixar o seu jogo mais turbinado. Então vamos lá, esses aqui são os tiles do jogo base, tá bom? Na ausência de uma tradução melhor, vamos deixar tile mesmo, porque ladrilho, azulejo, fica meio estranho. Ok? Esse aqui são os meeples, ou seguidores, né? O verde, amarelo, vermelho, azul e o preto. São 5 no jogo base e no jogo e nas outras expansões trazem um kit para um 6º jogador. Se você perceber, estão estilizados, né? Esse daqui foi no BGG Store. Se você curtir, né, esse daqui, você pode comprar esses adesivos, ok? Esses adesivos aqui. Tem gente que gosta, tal, tem gente que acha que eles não são muito bacanas, sei lá. Vai do gosto do freguês aí, tá bom? E além do livro de regras, você recebe também essa tabela de pontuação aqui. Tem um verso aqui em preto e branco, mais ou menos como que é a construção do jogo, né? Aqui tem várias construções aqui do jogo.
ela vai até 49, 50 pontos. Até 49. O cara chegou no zero aqui, 50 pontos. Mas geralmente o jogo passa de 50. Tanto é que numa das expansões você recebe um tile, né? A cada 50 pontos que você passa, você recebe um tile de 50, um tile de 100. Para facilitar a coisa, eu fiz acho que tem no BGG, esse aqui, ó, deixa eu ver se esse lado aqui, ó. Eu fiz um que vai até 200 pontos, tá? Eu não sei se você percebeu, mas os seguidores, lá no final, ele tem um imãzinho aqui, né? São 8, e um deles vai trabalhar na contabilidade. Só vai ficar, isso aqui dá para perceber legal, ó, o imã. Porque esse cara aqui, ele é imantado, né? Então, no começo é um pouco complicado porque as casinhas são pequenas, né? Mas depois, conforme vai fluindo o jogo, fica bacana aí, ó. Dá pra marcar com mais facilidade e tal. E eles... Coloquei uma chapa de ferro, que tem, não sei se vai dar pra vocês verem aqui. Tem uma chapa de ferro aqui, ó. E o papel, o plastificado em cima, colado. Tá bom? É uma ideia aí pra facilitar a coisa. Eu também cansei da galera ficar esbarrando naquele de 50 e você ter que ficar perguntando: e aí, você lembra quantos pontos você tinha? Ah, acho que eu tinha 200. Não, você tinha 100. Então, assim, fica mais fácil. Como que é o jogo? Vamos lá, voltar para cá. O jogo base, você começa com um tile diferente, né? Ele tem uma cor de verso diferente dos outros. Ok? Esse cara aqui. Então você começa com ele. Você começa com ele. Ele já é um bom exemplo aqui do que você tem no jogo, né? Você tem 4 situações no jogo, tá? Aqui já tem 3 delas. Você tem estradas, você tem cidades, você tem campos, e aqui tem dois campos, né? A outra situação que você tem em jogo seria um mosteiro, ok? Então, é muito simples. Eu já vou começar explicando o que acontece com a estrada. Imaginando que são 8 meeples e um deles vai estar lá na contagem, começa lá no 0, ok? E os outros 7 estão à minha disposição, 7 seguidores. Tá, inicial, eu vou comprar fechado ali, né? Lógico que esse espaço aqui é insuficiente, né? Eu teria que usar a mesa toda, tal. Só essa parte aqui é pequeno para fazer a cidade de Carcassonne, ela não vai caber nesse espaço. E eu posso colocar um dos meus seguidores, então a primeira coisa é comprar um tile no escuro, que é assim, e eu posso colocar um dos meus seguidores sempre no tile que eu coloquei, ok? Então eu posso colocar na estrada, ele vai ser chamado de ladrão, bom? E aqui nesse tile em especial, eu posso colocar ele no campo de cima e o campo de baixo, mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou colocar na estrada aqui. Numa outra rodada eu posso comprar, aí veio esse daqui, vou fechar esse lado aqui. Numa próxima rodada, por incrível que pareça e muita coincidência, eu comprei esse outro aqui e fechei a minha estrada, ok? Daqui até aqui. Eu vou contar os pontos. Cada tile de estrada vale um ponto. Então a minha estrada tem 1, 2, 3, 4 pontos.
Aí, você já sabe, né? Pego o meu seguidor e vou levar ele para 4 pontos. Tá aqui ele no espacinho de 4 pontos. Simples, né? Continuando com essa mesma base, imaginar que chegou a minha rodada, eu comprei esse tile aqui. Eu vou encaixar aqui e eu não posso encaixar de tal forma que não dê sentido, né? Por exemplo, aqui, ó, essa estrada caindo numa cidade. Não pode. Também não posso colocar um campo aqui na cidade. Não posso colocar um campo. Tem que fazer sentido. Então eu coloquei esse campo esse tile de cidade e eu vou colocar o meu meeple, o meu seguidor nessa cidade. Numa outra rodada, imaginando que eu comprei esse aqui, nossa, que coincidência. Então eu posso colocar ele aqui, ó, uma outra parte da minha cidade. Numa outra rodada, eu comprei esse fulaninho aqui e por grande coincidência, ele cabe aqui. Eu poderia colocá-lo também aqui, ó. Mas aqui tem uma dificuldade, né? Ele tem cidade desse lado e tem estrada aqui. Então seria mais vantajoso colocar aqui. E por fim, numa outra rodada, por uma grande coincidência do destino, a sopa cósmica do universo me deu esse outro tile e eu fechei uma cidade com todas as fronteiras fechadas. Quando eu fecho a cidade, o meu seguidor volta para a minha pilha de seguidores e cada peça, cada tile, conta 2 pontos na cidade. E esse escudo aqui, esse brasão, também conta 2 pontos, ok? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos do brasão. Vou lá no meu score track e pontuo os 12 pontos. Tranquilo, ok? Mas o grande lance sobre estradas e cidades é você evitar que os outros roubem a sua cidade e você roubar a cidade do seu adversário. Imaginando que a gente está numa situação assim. E eu compro esse tile aqui. Então eu já coloco aqui na maldade, na intenção de somar a mesma cidade que o vermelho começou a construir. E numa outra situação, eu compro esse cara aqui, eu já uni as duas partes de cidade que estavam desunidas numa só, ok? E, por fim, o vermelho, vamos completar aqui. Se eu tenho a mesma quantidade de seguidores, então vamos dividir os pontos. 12 pontos para o vermelho, 12 pontos para o amarelo. Mas, imaginando aquela mesma situação, eu só adicionei esse tile aqui, ok? Na minha rodada veio esse, eu coloco o meu seguidor aqui, ok? Numa outra rodada, veio esse aqui, ó. Aí eu posso colocar meu seguidor aqui, ok? E colocar sobre o tile que eu coloquei, que eu acabei de colocar em jogo, um outro seguidor. Quando completar essa cidade, quando vier esse tile e eu completar a cidade, agora a coisa mudou de figura. Agora eu tenho 2 seguidores na mesma cidade. Então o amarelo pontua 12 pontos e o vermelho volta e não leva nenhum ponto. 0 pontos. Esse é o grande lance. Você também pode fazer isso com estradas.
só para dar um pequeno exemplo. Dessa vez o azul está todo sorridente, com aquela estradinha dele de 2 pontos. E eu compro esse tile aqui, encaixo ele aqui e já, na má intenção de dividir os pontos com o azul, coloco aqui. Caso feche a estrada com esse tile aqui, você sabe o que vai acontecer, né? Nós vamos acabar dividindo os pontos dessa estrada. Então, coloco aqui, 1, 2, 3, 4 pontos para o amarelo, 4 pontos para o azul, e voltamos para o nosso estoque de suprimentos de seguidores. Mas imaginando que o azul, ele comprou esse aqui, ó. Então ele não é besta nem nada, ele põe aqui. Ele fechou uma estrada de 3 pontos para o azul, e ele acabou com esse, fechando a estrada de 2 pontos do amarelo, tá bom? Uma outra situação que você pode ter já percebido é que você pode colocar o seu seguidor e pontuar na mesma rodada. Imaginando que eu comprei esse daqui, ó, que está essa situação livre aqui, difícil de acontecer durante o jogo, eu coloco esse tile aqui, o meu seguidor nessa parte, porque vai ganhar mais pontos, eu faço 1, 2, 3 pontos, ok? E na mesma rodada eu volto com o seguidor e marco os 3 pontos, tá? Então, essa situação de roubar ou partilhar da cidade do seu adversário é muito bacana, e você vai fazer muitas inimizades com essa ação. O mosteiro, ele tem campos, né, por todos os lados aqui, bom? Então ele se encaixaria nessa situação. Coloco o meu monge. Então na estrada é o ladrão, na cidade é o cavaleiro, e no mosteiro é o monge. Põe o seu monge ali, e ele vai pontuar quando ele for completamente circulado, ok? Então, imaginando que nas rodadas futuras aconteça isso aqui, deixa eu ver um outro aqui, e esse aqui, você pontua assim que ele for colocado um tile que circulou completamente o seu mosteiro. Você ganha 1 ponto por cada tile em volta do mosteiro, mais 1 ponto do mosteiro. Vão ser 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o ponto do mosteiro, 9. Tira imediatamente. E o mosteiro é isso. Simples assim. Então vamos falar sobre o fazendeiro, né? O fazendeiro também, quando você põe uma peça, o fazendeiro é colocado sobre o campo. Então eu tenho esse campo e esse campo nessa peça aqui. Imaginando que o fazendeiro, ele abastece cidades completas. Apenas cidades completas. Cidades incompletas não pontuam. Então aqui, para cada cidade completa que ele está abastecendo no final do jogo, você ganha 3 pontos por cidade completa. Então, você coloca o fazendeiro deitado, e quando você põe o fazendeiro, você não vai mais poder tirá-lo daquele tile até o final do jogo, ok? Existem outras expansões que podem expulsar ou capturar aquele meeple, aquele seguidor, mas a gente vai ver isso mais para frente. Imaginando também que numa outra jogada, um jogador faça essa situação. Aqui, o jogador azul coloca o fazendeiro dele aqui. Então, no final do jogo,
esse fazendeiro aqui está abastecendo 1, 2, 3 cidades, ele vai ganhar 9 pontos. E o fazendeiro amarelo, 2 cidades, vai ganhar 6 pontos. Mas lembra que eu falei que o grande lance é você conseguir unir e você partilhar os pontos de quem tem mais ponto que você? Então, imaginando que eu sou o jogador amarelo, eu posso colocar essa peça aqui e agora eu unir os campos. Como tem a mesma quantidade, eu agora ganho 9 pontos ao final do jogo, igual o jogador azul. Mas, como eu quero mais, eu quero ganhar 9 pontos e quero que o jogador azul não ganhe nenhum pontinho, na maldade mesmo. Eu coloco essa peça aqui num turno, essa peça lateral aqui, e eu vou colocar esse seguidor nesse cantinho aqui, ó. Nesse campo, ele na verdade está abastecendo essa cidade grande aqui, ele está ganhando 3 pontos. Num outro turno, do jogador amarelo, ele pode fazer esse movimento aqui, ó. Bom, ele pode eventualmente colocar o meeple dele nessa estrada. Mas o grande lance é que com essa colocação aqui, ele uniu esse seguidor a esse campo maior e agora ele tem 2 seguidores amarelos contra um seguidor azul. No final do jogo, se permanecendo essa situação, o jogador amarelo ganha 9 pontos e o jogador azul não ganha nenhum ponto. Ok? Então, pessoal, eu já falei sobre as estradas, já falei sobre as cidades, sobre os mosteiros, mostrei como eles são pontuados no jogo e também sobre o campo e o fazendeiro, que é pontuado no final do jogo. Mas existem outras estruturas que são pontuadas no final do jogo, que são as estruturas incompletas. Seguindo a ordem aí, vamos para as estradas. Aqui a gente tem o amarelo numa estrada incompleta, imaginando que essa é uma situação de final de jogo, e a gente tem o preto numa estradinha incompleta aqui. A estrada, assim como no jogo, o jogador vai ganhar 1 ponto por tile de estrada incompleta. Então, o preto, vamos rodar um pouquinho aqui, o preto ele está numa estradinha aqui de 1 tile, ele ganha 1 ponto no final. O amarelo ele está na estrada maior de 1, 2, 3, 4, 5 tiles, ganha 5 pontos no final, ok? E as cidades incompletas. Cada tile de cidade incompleta dá 1 ponto. E os escudos também dão 1 ponto. Então, essa cidade aqui, onde o azul está, ele vai ganhar 2 pontos, são 2 tiles de cidade. O preto ganha mais 1 ponto. Aqui a gente tem o amarelo em 2 tiles e mais um escudo. Então, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, ok? E o azul, nesse único tile de cidade, ele vai ganhar 1 ponto pelo tile e 1 ponto pelo escudo. 2 pontos. E por fim, nós temos os mosteiros. Os mosteiros seguem o mesmo padrão de pontuação que tem durante o jogo. Então, cada tile ao redor do mosteiro e o tile do mosteiro vai dar 1 ponto. Então, esse tile aqui, o jogador vermelho vai ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos no final do jogo. Então, ele pontua com 6 pontos e sai do jogo. E o jogador verde, mais embaixo, ele está num mosteiro onde tem 1, 2, o próprio mosteiro 3, 4, 5 pontos. Ele pontua 5 pontos e sai do jogo. Essa é uma demonstração de pontuação de estruturas incompletas ao final do jogo, ok? Quero falar um pouco para vocês sobre restrições de colocação. Para deixar bem claro, se um jogador ele já é dono
de uma determinada cidade ou de uma determinada estrada, você não pode, no seu turno, colocar aqui e ao mesmo tempo colocar esse seguidor e pontuar junto. Não, essa cidade é do jogador amarelo. O que a gente está ensinando, a malandragem do jogo, é que você pode colocar aqui, e você pode colocar nessa pedacinho de cidade, para que lá na frente você consiga fazer esse movimento aqui, ó. Aí você uniu os dois, como eu havia dito, né? E só para efeito de informação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12 pontos dos tiles e mais 4 pontos dos escudos, 16 pontos, ok? A mesma coisa acontece com uma estrada. Se eu tenho essa situação, eu não posso unir assim uma estrada e colocar o meu MIPO, o meu seguidor. Isso está errado. Eu posso preparar, opa, assim, ó. Eu posso preparar para que numa outra colocação eu possa unir a estrada e partilhar os pontos. Eu que tinha uma estradinha de 2, agora tenho uma estradinha de 4. Mas também o jogador amarelo pode fazer isso, ó, e dividir a estrada. Ok? Agora eu vou dar algumas dicas de como você pode turbinar o seu Carcassonne. As que eu mais gostei, ok? 4 situações. A primeira é você pegar os tiles de mosteiro e você separar no início do jogo para a quantidade de jogadores. Estou imaginando que você tem 3 jogadores, você colocaria 2 para cada um, o jogo base tem 7, né? Então se você tiver 4 jogadores, você vai ter que dar uma para cada um, e as outras 3 você coloca na pilha de compra, né? Enfim, para você evitar ao máximo a possibilidade da sopa cósmica do universo fazer com que um jogador pegue durante o jogo 4 ou 3 mosteiros, tá bom? Acho que deixa o jogo um pouquinho mais justo nessa área, né? Uma outra regra interessante que o criador chamou essa regra opcional de planejamento urbanístico individual, que cada jogador começa o jogo com 3 tiles. Então você, por exemplo, joga esse aqui e você repõe os seus 3 tiles para uma nova rodada. Okay? Você tem a opção de escolha aqui, uma opção mais estratégica. Com a mesma ideia, tem um planejamento urbanístico em grupo. Então, perto das compras aqui, você coloca 3 tiles e todo mundo pode escolher um desses 3 aqui. Depois que um escolhe, você repõe, a lá Ticket to Ride, ok? Europa Airlines. Nessa situação, você tem que ficar muito de olho. Eu achei bacana essa ideia aqui, mas você tem que ficar muito de olho no que o próximo jogador vai fazer. Porque às vezes ele está de olho em uma peça dessa aqui para fechar uma estrada, para fechar uma cidade, para juntar com uma cidade sua ou uma estrada, alguma peça importante no planejamento dele. Então você pode eliminar essa possibilidade. Ok? E uma última situação que você também pode
fazer durante o seu jogo é o que acontece mais ou menos em uma das expansões. Eu vou explicar mais para frente. Você pode fazer com que as cidades e as estradas incompletas não pontuem no final. É uma sugestão só, né? Eu gostei bastante daquele planejamento urbanístico em grupo e eu gostei também da separação dos mosteiros no começo do jogo. Achei bastante interessante. Tá bom? Então esse é o Carcassonne. A gente vai deixar para o próximo vídeo, a parte 2, as expansões. Você está no Games on the Table. Eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno. Deixe aí o seu like, o seu comentário e também faça a sua inscrição. Um abraço!